Pessoal, eu quero trazer um outro tema importante agora diante dos debates que a gente tem feito sobre as invasões que acontecem agora nesse Abril Vermelho, né? A Câmara aprovou ontem a urgência para apreciar um projeto de lei que se refere às invasões de terra. O requerimento foi pautado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, em meio à nova investida do MST, que retomou ocupações, disse ter invadido 24 propriedades desde a semana passada. Com a urgência aprovada, o texto ele não precisa passar por análise em comissões antes de ir a plenário. E o que esse texto traz principalmente? A possibilidade das pessoas que tiverem as suas propriedades invadidas agirem sem a necessidade de uma medida judicial ou sem a necessidade, por exemplo, de acionar a polícia antes de tomar essa atitude. Permitindo, então, principalmente que proprietários de terras possam lidar diretamente com o problema, claro, seguindo algumas questões que a lei já impõe, mas não necessariamente esperando a justiça tomar uma decisão para proteger a terra que ele considera sua. Como é que se avalia esse recado que a Câmara dá mais uma vez ao governo federal, Alan Gani? Evandro, o Brasil é um país tão curioso que a gente precisa de uma lei para reforçar a lei que já existe. Por quê? Porque já tem lei que prevê a legítima defesa. Você pode defender a honra da sua família, você pode defender a sua propriedade, mas como no Brasil as leis são muito frágeis e o cumprimento delas ainda mais, então a gente tem que colocar uma nova lei para reforçar aquilo que já existe. Eu acho que está correto. Invasão de propriedade é crime. Muitas vezes essas invasões não trazem não apenas prejuízos do ponto de vista econômico, mas também ali um terror psicológico com a família, problemas ambientais. Então tá certo, tem que coibir esse tipo de prática no país. Piperno, você acha que isso pode trazer algum aumento de conflito aqui no país diante da possibilidade, então, de uma atuação direta sem a resposta da justiça? Você vê, outro dia a gente estava aqui discutindo um projeto sobre liberação de armas pesadas aí, de fuzis e tal, não sei o que, para isso. Você imagina, por exemplo, alguém que tenha lá um exército particular aí, armado até os dentes para isso. É óbvio que isso vai aumentar a tensão, vai aumentar a violência. Claro que ninguém está dizendo que não, pode invadir porque não vai ter reação. Não é isso. Mas, por exemplo, imagina o seguinte, uma situação que alguém invadiu a ponta de uma propriedade tal que fique distante, por exemplo, da sede. Você vai entrar lá com um fuzil, com um monte de armamento pesado para, eventualmente, inclusive, disparar contra essas pessoas? Eu acho muito complicado isso. Então, existe, por exemplo, uma legislação que trata lá de reintegração de posse. Eu vi, acho que nesse projeto mesmo, tem um item lá que diz que, por exemplo, pessoas que invadem perderiam benefícios sociais. Veja, eu acho que isso é muito mais racional do que você mandar pegar uma arma pesada e sair atirando lá e tal. Então, acho que tem que se buscar um equilíbrio em relação a isso. Fala, Segré. Concordo plenamente com o Piperno. Me parece que a retirada de eventuais benefícios que a pessoa possa ter por descumprir uma lei é uma situação muito mais clara, muito mais rápida, que penaliza aquele que está vandalizando ou invadindo. E aí a minha pergunta seria, como ficaria, por exemplo, se nós quatro vamos na casa do dirigente do MST e invadimos a casa dele? Como ficaria? Você está provocativo hoje. Hoje estou com tudo. Mas como ficaria? Com certeza ele não só não gostaria, sino que acionaria a justiça. Eu adoraria que a lentidão da justiça para devolver a posse de uma terra invadida pelo MST seja a mesma lentidão de eventualmente nós quatro invadirmos a casa dele. Se a isonomia existisse, seria a mesma coisa. Não deveria mudar. Não precisamos uma lei, concordo com Alan Gani, mas a lei não pode transferir a responsabilidade do Estado, que tem um monopólio da segurança, para um proprietário, porque isso pode terminar num caso grave, num caso de feridos ou até de mortos. Por quê? Porque eu entendi que podia me defender. Então, soltei tiros e alguém morreu. Isso seria uma tragédia. E a lei não pode contribuir para isso. O que deveria a lei seria, como mencionou Piperno, penalizar aquele que está não cumprindo, descumprindo a lei. E outra, coloca preso
É propriedade privada, a Constituição é clara, não pode invadir propriedade privada. E mais um agregado, se for uma propriedade pública, como por exemplo a Embrapa, que tem um trabalho que melhora inclusive o desenvolvimento do setor no Brasil, que gera emprego e tal, deveria ser uma pena maior ainda. Então você coíbe a invasão através da penalidade de quem invade, não transferindo a responsabilidade de quem é invadido. E tem uma coisa, não, esse projeto ainda tem um outro defeito de origem. Ele acaba estimulando, de certa forma, a instalação de milícias rurais. As milícias urbanas, a gente sabe como elas começaram. As milícias urbanas também eram. Serviços que comecem a cobrar desses produtores rurais para oferecer a segurança que eles precisam diante da possibilidade de invasões. Milícia urbana, puxa vida, né? Eles vão proteger as comunidades contra o tráfico, contra não sei o quê. Olha só o que aconteceu. Mas aí, como é que faz? Porque o Estado não é onipresente, não é onipotente. Não dá tempo, muitas vezes, para o Estado chegar e te defender. Como é que você faz daí? Você tem o direito de... Mas aí a ideia deles é justamente ir no bolso ou na punição daqueles que promovem as invasões e não jogar a responsabilidade de defesa para quem está na propriedade. Seria isso. Agora, eu quero entender de vocês se esse é um recado também que o Congresso passa para o governo federal. Porque o governo federal está se vendo numa bola dividida, né? Tentando articular aqui com o agronegócio, ao mesmo tempo em que lança programas como o Terra da Gente para distribuição de terras para a reforma agrária, mas isso não tem impedido que as ocupações aconteçam. Alan Gana, aí a Câmara está falando, olha, governo, acorda aqui, senão a gente vai definir por aqui. Acorda aí, senão a gente define por aqui. Você sabe que no primeiro mandato do presidente Lula, essa questão era muito mais tranquila. Por quê? Porque o MST ainda tinha um forte apelo com a sociedade, um apelo social, uma busca justa por reforma agrária. Então o governo, ele conseguia agradar o agronegócio com o Roberto Rodrigues, né, Piperno? Sim, o primeiro mandato. E, ao mesmo tempo, fazer acenos ali ao MST. Só que agora está muito difícil para o governo. Por quê? Porque a imagem do MST perante a sociedade mudou muito. As pessoas hoje são contrárias à invasão de propriedade, já não veem o MST como um defensor legítimo da reforma agrária, entende o movimento com outro sentido. Então o MST tem se tornado um peso para o governo. E aí fica muito difícil, né, você agradar o agronegócio e agradar o MST ao mesmo tempo, como o governo fazia no passado. Então o governo realmente está numa sinuca de bico e aí, evidentemente, que o Congresso não é bobo, ou alas ali do setor rural percebem isso daí e aí aceleram a pressão em cima do governo federal.